Bom dia, Lamparina! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciando mais um estudo do nosso livro de hoje. Nosso capítulo hoje é capítulo 13. Vou colocar aqui para vocês. Jesus e Revolução. Vou dar um tempinho para as nossas lamparinas irem entrando. Anderson, seja bem-vindo. Rick também. Bom dia, Jorge, seja muito bem-vindo. Vou fixar aqui o tema, até todo mundo entrar. Bom dia, Patrícia. Pronto, fixei aqui o tema. Então vamos lá, né? Então estamos estudando aqui o livro Jesus e a Atualidade, psicografia de Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco. E o tema de hoje é o capítulo 13, Jesus e Revolução. Então começa Joana assim o nosso texto. Jesus sempre age ou agiu na condição de psicólogo profundo. Não importava o revestimento ou a aparência com que lhe apresentavam as pessoas, ou essas se referiam às suas doenças ou aos seus sentimentos. Quando verbaliza o que lhe vai ao íntimo, o homem invariavelmente escamoteia no envoltório das palavras, ou seja, se esconde, né, no envoltório das palavras, o que desejaria dizer. Há mesmo, de forma inconsciente, um terrível pavor para alguém desnudar-se perante si próprio, e não menos diante de outrem. Ou seja, né, gente, aqui Joana já vem trazendo no começo dessa passagem, bem-vinda, Lila, vem trazendo aqui para nós, né, falando a respeito desse Jesus psicólogo, né, que conseguia perceber, observar as pessoas e tirar ali do seu íntimo, né, as suas principais questões, os seus principais sentimentos. E por mais que nós, né, muitas vezes queremos compartilhar com alguém as nossas dificuldades, na maioria das vezes a gente fica ali, né, guardando esses sentimentos, ou a gente esconde aquilo que a gente está sentindo, e a gente não abre, né, com tanta clareza ou tanta transparência tudo que está nos acontecendo, né? A gente mostra aquilo que a gente acredita que seja realidade, e não necessariamente a real, né, situação. Tieme, seja bem-vinda. Pessoal do Filosofia Espírita, bem-vindo. Marco. Cauã, seja bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Então vejam, né, quando a pessoa vai se abrir, normalmente ela põe algumas máscaras, né? Hoje eu vou fazer uma palestra presencialmente, né, no Centro Espírita Manuel Bento, e a gente vai falar a respeito disso, né? Como nós muitas vezes colocamos máscaras e nos escondemos por detrás de um personagem. A gente não tem essa transparência de trazer as situações e as condições. Bom dia, Flavinha. De acordo com realmente a realidade, a gente põe, né, uma visão, a gente passa, sem perceber muitas vezes, o nosso sentimento, a nossa realidade, a nossa verdade, né? Então a gente cria máscaras muitas vezes sociais. O sorriso de simpatia de um momento transforma-se em esgar no outro instante, ou seja, em careta no outro instante. E a gentileza transmuda-se em agressividade. Além disso, o ouvinte capta a projeção do narrador, adaptando a informação à sua própria problemática. O entendimento que é capaz a seu campo de conflitos. E aí, gente, eu vou dar uma pausa aqui, né, sobre essa reflexão da Joana, porque eu passei muito por isso quando eu fazia terapia, né, quando eu passava no psicólogo. Muitas vezes a gente está ali contando a nossa versão da história e conforme a reação do outro, a gente vai adaptando o discurso. E na época a minha psicóloga, terapeuta, era muito boa, né? Então ela percebeu isso.
E aí o que ela fazia? Gente, ela me colocava de costas para ela, para que eu não pudesse, né, não estar ali de frente observando o seu comportamento, observando, né, quais eram as caretas que ela ia fazer de acordo com o que eu falava. Ou seja, eu de costas para ela eu conseguiria, né, contar essa versão da história com menos pudor. Porque você não tem o julgamento do outro, né? Porque você não tá observando as reações daquilo que você vai contando, né? Olha que interessante. E a Joana fala exatamente disso, né? Dessa questão do sorriso, né? Da gente ter empatia quando a gente tá ouvindo a história do outro. E Jesus tinha isso. Jesus tinha a capacidade de ouvir a história do outro sem julgamento. Jesus, por ser o homem integral, límpido da sua transparência efetiva, penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo, ou seja, nem a pessoa tinha consciência daquilo que acontecia e Jesus conseguia observar e perceber, que se debatia na superfície dos efeitos sem lograr remontar as suas causas. Ou seja, Jesus não buscava culpado, gente, ele não era aquele cara que ouvia a história, né? E de alguma forma ficar buscando ali justificativas ou apontando o dedo, julgando o outro, né? Então, por isso que ele conseguia, né, dado essa evolução que Jesus tinha, né, como espírito, ele conseguia perceber mais profundo, né? Os mais profundos sentimentos que cabiam a cada um que procurava. Seus diálogos eram rápidos e diretos, ou seja, em pouco tempo, né? Muitas vezes a gente quer entender a história do outro, né? E a gente precisa ficar buscando detalhes, querendo se aprofundar para tentar ajudar. Vocês já perceberam isso? Jesus não. Jesus era rápido e direto, porque ele já pegava, gente, aquilo que não era dito. Interessante, né? Não se utilizava de circunlóquios, ou seja, de rodeios, nem de evasões. Não ficava rodeando, então ele ia direto ao ponto, ele era objetivo, mas não era impositivo. Olha que interessante, né? Ele era objetivo, mas ele não deixava de ter empatia pelo outro, não se deixava de se colocar no lugar do outro, né? De entender o porquê que aquela pessoa agia daquela forma. E muitas vezes nós, né, julgamos e não entendemos. Quando recorria a parábolas ou apresentava interações aos fariseus e os hipócritas, usava de uma técnica sem paralelo, mediante a qual o farsante se descobria nas suas próprias palavras. Um verdadeiro terapeuta, né, gente? Porque é isso, quando a gente vai pra terapia ou quando a gente vai fazer, né, um tratamento psicológico, o que acontece? A pessoa faz a gente contar a história e perceber através dos questionamentos, através das perguntas, né? Perguntas certas, feitas de forma correta, para que a pessoa desperte das suas problemáticas, né? Então Jesus não precisava nem fazer essas perguntas. Ele era um terapeuta que, ouvindo a história do outro, em poucas palavras, com essa objetividade, ele conseguia alcançar ali o sentimento de cada um. Fazer com que as pessoas percebessem com as suas próprias palavras qual era realmente o ponto que precisaria ser trabalhado. Interessante, né? Lu, seja bem-vinda. Pessoal do Estudo Espírita também. Tati, Martiele, seja bem-vinda. Gustavo conosco. Pri, Edivan conosco também. Pessoal do Somos Espíritas. Gratidão pela presença de todos. Assim o fez repetidas vezes, inclusive com o sacerdote que lhe indagara quem era o seu próximo, narrando-lhe a parábola do bom samaritano, e obrigando-o pela lógica à conclusão. Gente, lembrem dessa parábola do bom samaritano, né? Que ele entrava ali na cidade e aí era pego por bandidos que batiam nele, né? E aí as pessoas passavam por ele, viam ele naquela condição, né, abatido, machucado, cheio de feridas e ninguém fazia nada, até que o bom samaritano pega ele, lava ali as feridas e leva ele para a hospedaria. Vocês lembram dessa passagem de Jesus? Pois é, então vejam, né, quando ele traz essa narração em que ele questiona que o sacerdote, quem era o seu próximo, né, comparando essas pessoas que passavam pelo passante, né? Vamos chamar ele assim, para aquela pessoa que estava passando por aquela cidade e não fizeram nada, ou para o bom samaritano que de alguma forma conseguiu ter empatia e auxiliar. Igualmente também aplicou o método com aqueles que lhe inquiriam
que era lícito pagar-se um imposto, pedindo-lhe uma moeda, indagando-lhe de quem era aquela efígie naquela esculpida, ou seja, aquele rosto, né, que era de César, que estava ali na moeda. Então diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então o que ele quer dizer ali, gente? Ele simplesmente demonstra, através dessas frases, através dessas narrativas, ele faz com que essas pessoas que venham questionar, né, sejam os levitas, sejam os samaritanos, enfim, todos esses que passam pelo seu caminho, através de uma única frase ele faz eles refletirem. E aí eu gosto também de trazer o caso, né, da mulher adúltera também, que no momento que ela tá ali para ser apedrejada, ele também para toda aquela população em revolta, né, que pegou a dor do marido que havia sido traído e fala, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Gente, em uma única frase ele faz todos refletirem as suas ações. Quer terapeuta melhor do que esse, né? Com essa objetividade, com essa assertividade, com tanta amorosidade também, né? Era como sofredores, porém, que ele mantinha a mais correta psicoterapia de que se tem conhecimento. Não recorria aos sonhos dos seus pacientes para descobrir-lhe o inconsciente, os seus arquivos, as suas sombras psicológicas. E aí Joana vem, né, fazer uma analogia à nossa terapia humana, né, a nossa terapia nessa encarnação que nós utilizamos muitas vezes dessa terapêutica, de olhar no nosso inconsciente, né, de fazermos alguns exercícios aqui de buscar as ações do passado para tentar justificar muitas vezes o presente, né? Não administrava os medicamentos usuais ou outros de complicadas fórmulas, ou seja, não precisava, né, gente, do uso de ervas, da medicina, de medicações. Não transferia para os seus familiares o peso da culpa da hereditariedade, dos fatores socioeconômicos. E é muitas vezes isso que a gente faz, né? A gente percebe que muitas das ações hoje, né, das nossas problemáticas estão associadas a situações vivenciadas na infância, ou situações vivenciadas dentro de casa, né, com a nossa família. E muitas vezes a gente usa isso, gente, para justificar as nossas ações, mas não entende que muitas vezes aquela pessoa que agiu daquela forma, que falou aquela frase que te marcou aqui na vida adulta, ela estava tentando fazer o melhor. Ela não fazia por mal, né? E a gente fica nessa somatização, tentando justificar e terceirizar essa justificativa do porquê somos assim hoje, tentando explicar, né, e buscar culpados, apontando o dedo, quando na verdade a gente precisa entender, compreender, né, aquela situação e seguir em frente. Entender que as pessoas têm suas limitações e que cada um faz de acordo com aquilo que acredita que era o certo, né, de acordo com a sua verdade, mas a gente não pode ficar sofrendo com isso. Então, muitas vezes, eu percebo que realmente essa dificuldade que eu tenho hoje é por conta de uma questão minha na infância. Meu pai disse algo que me magoou, que ficou marcado, ou minha mãe falou algo, né, que ficou marcado. Bacana, entendi. Daqui pra frente, dado essa racionalidade, esse conhecimento, o que eu vou fazer para fazer diferente, né? Se eu ficar na culpa, se eu ficar tentando justificar o porquê, apontando o dedo e sem resolver o problema, sem tomar a nossa cruz aqui e seguir em frente, a gente vai ficar naquela situação e voltando sempre naquela mesma condição. Bom dia, Dani, seja bem-vinda. Júlia, também seja bem-vinda. Então vamos lá, não fazia que somatizasse os fenômenos desgastantes mediante as acusações de qualquer procedência, ou seja, para que acusar, né? Se a gente pode fazer diferente. Amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potências latentes abandonadas. Ou seja, ele tentava extrair de cada um, independente da situação e da condição, aquilo que eles tinham de melhor. A sua potencialidade, o seu lado luz, né? Como eu gosto de trazer aqui. Quais são as suas virtudes. E em cima dessas virtudes, eles conseguiam transformar a sua situação, despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não porém impedindo que prosseguissem conforme o desejassem. Olha aí o livre-arbítrio, né? Então, por mais que ele mostrasse uma realidade nova que muitas vezes não estava ali tão clara para aquelas pessoas que aproximavam de Jesus, ele conseguia mostrar isso,
dar o caminho, né? Demonstrar quais eram as possibilidades, mas ele nunca impunha. Ele dava a opção. Então, se desejar, me siga. Pegue a sua cruz e venha comigo. Não peques mais, né? Quando ele diz isso, quando ele traz essas afirmativas, é um convite, gente, não é uma imposição. E aí cabe a cada um o seu livre-arbítrio do que eu vou fazer com essa informação, né? Jamais lhe impôs. Era buscado por todos, sem os procurar, porque o êxito de qualquer empreendimento depende do seu realizador. Os fatores circunstanciais são-lhe o campo, o espaço onde agirá. Então percebam, né? Cada um de acordo com o seu livre-arbítrio, com as suas escolhas, com as suas ações. É certo que beneficiados quase todos lhes recebiam a claridade de libertadora. Foram adiante a sós por eleição pessoal, ou seja, gente, Jesus não ficava ali puxando na mão e carregando todos aqueles que passavam por ele. Percebam? Então ele ia passar a orientação, ele era objetivo, ele trazia a resposta e agora é com você. E ele soltava a mão, né? Olha que interessante. É igual quando a gente está ensinando a criança a andar, né? A gente vai lá, dá os primeiros passos segurando na mão, mas tem um momento que a gente precisa soltar, dar liberdade, ter esse livre-arbítrio, né? De cair, levantar. Porque se a gente ficar pegando a criança o tempo todo na mão, gente, ela vai se acostumar e aí ela vai se sentir tão segura, presa ali, que ela não vai andar sozinha. Então Jesus faz isso. Muitos, se não a quase totalidade, foram ingratos. Outros tantos recaíram nas redes em que se amolentaram na indolência. Ou seja, nem todos, né, gente, optaram por seguir os seus ensinamentos. Diversos os acusaram, inconscientes e inadvertidos. Todos, porém, sem exceção, não ficaram indenes, ou seja, sem prejuízo nenhum ao seu magnetismo. Ou seja, todos que passaram por ele, de alguma forma foram tocados. Então ele tinha esse poder de tocar as pessoas. E aí cabia a cada um escolher segui-lo ou não, né? A sua afabilidade ao seu poder. Revolucionário por excelência, estabelecia a luta de dentro para fora. A morte do homem velho e o renascimento do homem novo. E aí, gente, eu gosto muito de parar aqui pra gente fazer algumas reflexões. Quando a Joana fala aqui de revolucionário, gente, é que ele era muito à frente daquele tempo, né? E ainda é muito à frente do nosso tempo atual, com todos esses seus ensinamentos. Não é que ele fazia baderna, né? O que ele gostava de polemizar e de causar. Isso acontecia naturalmente porque as pessoas não tinham o conhecimento de todas aquelas informações e da atitude que ele tinha, porque estava muito avançado ao tempo, né? Então, aqueles que conseguiam absorver seus ensinamentos e se esforçavam ali, né? Queriam, optavam por estar junto com ele, com certeza também saíam de forma diferente, né? Do homem velho para o homem novo. Ou seja, a nossa mudança de postura, a nossa mudança de comportamento faz essa transformação. Aí Jorge está trazendo, simbolicamente, sem criar polêmica, se Jesus estivesse entre nós, como o trataríamos hoje? Da mesma forma, né, Jorge? Infelizmente. Hoje a gente julga tanto, né? A gente critica tanto o outro, a gente aponta o dedo ainda. Então, não seria diferente, né? Com certeza a gente ia falar que ele era um charlatão, né? Onde já se viu missionário enviado de Deus, né? Com certeza a gente faria a mesma coisa. Oferecia a contribuição do primeiro passo. Os demais pertenciam ao candidato que os deveria dar, né? Ou seja, cada um a seu tempo. A obra era geral, a ação de cada um lhe cabia realizar. Seguindo à frente, aplainava a estrada. Os inimigos estavam no forro íntimo dos combatentes. Ele sabia também que o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo, o trabalho levaria à vitória. Assim não se irritava e nunca se impacientava. Então percebam, né, gente, como Jesus era maravilhoso. Seja bem-vindo, Cassio. Kleber também conosco, Dani, pessoal que tá chegando, sejam muito bem-vindos. Então percebam, Jesus dava a opção, trazia o ensinamento, fazia o despertar, mas cada um tinha a sua condição de seguir ou não. E dependia, como diz a Joana aqui, do esforço individual de cada um.
Então a gente só vai alcançar realmente a vitória, gente, tendo conhecimento dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, tendo conhecimento dos ensinamentos aqui da doutrina espírita, que é tão esclarecedora, se nós estivermos predispostos a agir, através do nosso esforço e da nossa vontade, nos transformarmos. Por mais que eu queira, né, imputar na cabeça do outro todas essas informações que nós estamos trazendo aqui agora, cada um vai despertar-nos no momento oportuno. Muitas vezes eu tô lendo esse texto aqui, né, e despertou uma série de coisas para mim, mas para o outro vai despertar daqui um tempo, né? Ou não vai despertar, ou para ele desperta e para mim eu acho que despertou, mas não despertou não. Eu acho que eu entendi, que eu compreendi, mas eu não tô agindo ainda. Então percebam que Jesus dava o livre-arbítrio. Ele não impunha, ele não forçava situações. Então é isso que a gente, né, precisa entender. Ele tinha essa paciência de entender que cada um está num estágio de evolução. E que cada um vai ter um momento de despertar. Eu lembro muito da minha mãe, né, dizendo, ai, mas que pena, seu irmão foi no centro espírita, né, meu irmão mais novo, gente, foi pro centro espírita, participou, começou os estudos, né, os estudos da doutrina e parou. Em determinado momento ele parou e não quis continuar mais. E ela ficou muito chateada com isso, né? Mas a gente precisa entender, e o meu professor falou muito isso pra ela, falou, olha, Silvia, pensa o seguinte, cada um tem o seu momento de despertar. E não significa que ele não vindo aqui, ele não vai despertar de uma outra forma, né? Então percebam, gente, cada um tem um momento, né, do seu despertar. E muitas vezes não é a doutrina que vai despertar né, para ele essa evolução, esse crescimento, esse desenvolvimento como pessoa, mas talvez uma outra doutrina, né? A gente não pode julgar, a gente tem que dar opções, apresentar o conteúdo e deixar que cada um, né, através do seu esforço individual, consiga compreender e se despertar no momento oportuno. E aí a Joana finaliza, recado para nós, né? Porque a Joana sempre traz a história de Jesus, a reflexão, e no final ela dá aqui um banho para nós de orientação. E aí quem tá aí disponível, né, atento para acordar para esse novo despertar, vamos prestar atenção aqui no que a Joana vai trazer. Então ela diz o seguinte: se desejas realmente a cura dos seus males, deixa-te auscultar por esse sublime psicoterapeuta, que é Jesus, né? Segue-lhe as instruções, evoluciona-te rompendo com o comodismo, autoflagelação, autopiedade, o passado sombrio. Todos nós, né, gente, temos esse passado sombrio. Vamos parar de se julgar, né, de se autoflagelar, de se punir pelo nosso passado. Vamos olhar daqui pra frente, né? A gente ainda tem tempo. Eu ouço muitas pessoas dizerem, ah, mas agora eu já tô no final da vida, não tem por que eu fazer isso. Gente, vocês estão só começando. Esse corpo material que tá aqui, né, que muitas vezes pode estar no corpinho velho, né? Muitos que estão ouvindo aí vão prestar atenção e vão se identificar com essa fala. Ah, tá acabando a minha vida, agora já não dá mais, deixa pra próxima existência. Vamos lá, gente. É muitas vezes no último suspiro que a gente desperta para um espírito diferente. E a gente chega lá na espiritualidade completamente diferente. Então que a gente possa aproveitar cada um desses passos nessa existência, cada respiro, cada oportunidade de despertar novamente, né? Renasce de dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abra-te o amor e ama sem esperar respostas. Ou seja, vamos divulgar, gente, essa máxima. Vamos despertar o amor dentro de nós. E distribuir esse amor ao entorno. Mas não fique esperando contribuição de volta, não. Ame por amar, ame por gostar de estar ali presente com outra pessoa, de estar fazendo bem. Olha aí o Anderson, né? Jesus mostra através de exemplos, atitudes e palavras todos os caminhos necessários e atitudes que devemos nos deter e construir hábitos saudáveis. Jesus como exemplo e amor, é isso. Vamos ouvir Jesus? Mas não só ouvir, gente, não só conhecer sua história, mas buscar através do seu exemplo aquilo que nós precisamos fazer no dia a dia, não só comigo, mas com aquele que está à minha volta também. Então vamos lá, se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te o amor e ama sem esperar respostas.
não está sozinhos na batalha. Gente, nós não estamos sozinhos. Olha quanta gente tem aqui já hoje de manhã, nesse horário, sexta-feira, 8h25. Nós estamos aí com 12 pessoas ouvindo essa proposta de reflexão. Será que essas 12 pessoas vão, a partir de agora, estar sozinhas, né? Estão sozinhas? Não, estamos todos aqui na mesma egrégora de pensamento. A mesma sintonia, todo mundo buscando aqui se aperfeiçoar, se autoconhecer, buscar a sua reforma íntima. Então, se existe vontade verdadeira, a gente já tá aqui praticando, né? Olha aí, Patrícia trazendo, vai e prega o evangelho, se for necessário use palavras, Santo Agostinho, é isso aí. Né? Então, quantos de nós estamos pegando esse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui, nessa sexta-feira de manhã, e ao longo do dia... Nas nossas palavras, gente, não precisa de palavra bonita, não precisa decorar o evangelho, é ação. É na sua forma de falar, na sua intenção, trazer esse conhecimento para o próximo. Eu vou estar lá no meu trabalho, tô vendo que alguém tá passando mal, que alguém tá com dificuldade, por que eu não vou ser generoso com o próximo? A gente não tá sozinho nessa batalha, estamos todos juntos, né? Então, ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio. Qual ocorre contigo? Descobre-os e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus, e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Ou seja, gente, não adianta a gente ficar só se revoltando. Rubenilson, bom dia. Então percebam, né? Naninha, seja bem-vinda. Percebam que não é se revoltar, é criar aliados, né? Se unir àqueles que estão no mesmo propósito para o bem. Isso facilita muito, gente. Quando a gente percebe que tem pessoas que estão rumando na mesma direção que você, vamos dar as mãos. Vamos criar força. Quando a gente se une para o bem, a gente cria uma sintonia maravilhosa, uma sintonia, uma vibração. São pessoas em pensamento, né, vibrando pelo mesmo ideal, a gente se fortalece. Mas não é pra gente se unir contra o mundo, se revoltando, né, apontando o dedo pro outro. Lembra de Jesus, gente? Jesus apontava dedo? Não. Ele ensinava a caminhar, ele dava opção. Mas aí cabe a cada um, através do seu livre-arbítrio, escolher seguir ou não com todos esses que vão estar de mãos dadas buscando o bem. Percebam? E aí o Jorge está trazendo aqui, nós somos verdadeiros geradores de energia. Que seja energia de amor, perfeito. E aí, Ari, que acabou de entrar, vou trazer também uma máxima aqui pra gente finalizar. Gente, não tem por que a gente se rebelar. Jesus não se rebelava, né? Ele trazia o que ele acreditava, né, aquilo que ele conhecia, e fazia o convite. Mas antes de mais nada, né, o que ele fazia? A primeira coisa que ele fazia, gente... Antes de falar qualquer frase, ele se amava em primeiro lugar. Para que ele pudesse amar o outro, ele se amava em primeiro lugar, né? Então, se a gente for pensar aqui em todas as leis divinas, né? A principal delas, né? O ensinamento máximo que Jesus nos trouxe é amar ao próximo, mas como a si mesmo. Então, vamos parar de se culpar. Vamos parar de ficar... se questionando, se autopunindo, né, se autoflagelando. Vamos amar a gente se amar em primeiro lugar, porque a partir desse amor a gente tem força para seguir em frente, tem força para poder ajudar o outro. A gente não consegue ajudar o outro quando a gente não está 100% nessa sintonia de pensamento. Sol, minha querida, seja bem-vinda. Então percebam isso, que nós temos condições de, através dessa luz, que tem, todos nós temos uma luz aqui, gente, por menor que seja essa nossa chama, por isso que eu chamo vocês de lamparinas, todos nós temos a nossa luz. Todos temos o nosso lado sombra, mas nós temos um lado luz que pode se ampliar de certa forma. Quando a gente se une para o bem, a gente consegue ampliar essa energia de luz, e aí a gente escurece, né? A gente ofusca essa sombra. Então que a gente saiba que nós também somos deuses, podemos fazer aquilo que ele fez e muito mais. Basta ter vontade e esforço da nossa parte. Então que a gente possa nessa sexta-feira, através desses ensinamentos de Joana de Ângeles, né, falando a respeito de Jesus,
despertar em nós essa nossa luz. E que possamos irradiar essa luz para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, ótima sexta-feira a todos. Dani tá trazendo aqui, ó, culpas são pesos paralisantes. É imprescindível mesmo se perdoar e seguir com boa vontade através do aprendizado adquirido através dos erros passados. Perfeito, Dani. É não ficar paralisado nessa culpa, gente. A gente precisa avaliar, refletir sim sobre aquilo que a gente fez lá atrás, mas seguir em frente, lembrando que somos falíveis, estamos em aprendizado, estamos aqui para evoluir como espíritos, né? Seremos pessoas melhores e temos condições de sermos melhores e chegar no patamar de Jesus. Cabe a cada um de nós pegar a nossa cruz e seguir em frente. Certo? Beijo a todos, excelente sexta-feira. Sexta-feira que vem estaremos aqui novamente, às 8 horas da manhã. Capítulo 14, Jesus e Posses. Espero vocês, tá bom? Beijo grande e ótima sexta-feira.